A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. E se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. Não esqueça de fazer um comentário, o que você acha das nossas dinâmicas. O seu comentário, o seu like é muito importante para a elevação do nosso canal e nós podemos também produzir novos vídeos, tá bom? Nos ajude fazendo um comentário, dizendo o que achou da nossa dinâmica e também dando um like, tá bom? E então, hoje nós vamos refletir sobre alguns propósitos do culto cristão. Nós vamos mostrar dois principais. Então esta dinâmica ela tem como esse objetivo, né, destacar a importância, primeiro, da glória de Deus no culto cristão. Tá? Segundo, edificação da igreja. Tá? Então, esses são os dois principais propósitos. Buscar, manifestar a glória de Deus e, segundo, edificar a igreja. O que é que você vai precisar para esta dinâmica? Cartolinas, caneta piloto, fita adesiva, folha de papel, lápis ou caneta. Então, você vai reunir os seus alunos no espaço adequado, né? Fazer uma breve introdução sobre os propósitos do culto, que é, como eu disse, glorificar a Deus e edificar a igreja, e depois você vai dividir os seus alunos em dois grupos, tá? E aí você vai distribuir para os seus alunos os materiais para cada grupo, como cartolina, caneta piloto, fita adesiva e folhas de papel. Bom, a partir daí, você vai explicar que cada grupo terá a tarefa de criar frases ou então ideias do que significa glorificar a Deus e edificar a igreja. Então, um grupo vai ficar com a responsabilidade do propósito do culto cristão ser para glorificar a Deus. O outro grupo vai ficar com a responsabilidade de mostrar o outro propósito do culto cristão, que é edificar a igreja. Então, eles vão, como eu disse, criar frases, ideias do que significa isso. Eles podem usar a cartolina como uma base e também a caneta para escrever as frases ou as ideias que estão relacionadas a esse propósito do culto. Como eu disse, um fica com o propósito de glorificar a Deus e o outro grupo de edificar a igreja. Então você vai encorajar cada grupo a ser criativo, a pensar em maneiras práticas de expressar esse conceito. Depois, né, de algum tempo determinado, que você pode determinar para os grupos, 8, 10 minutos, peça aos grupos que parem de trabalhar agora e preparem-se para apresentar as suas criações. Então eles vão fazer todo o seu trabalho na cartolina, vão usar a criatividade da forma que eles quiserem, colar papéis, fazer desenhos, enfim, eles vão ficar à vontade para fazer isso. Cada grupo vai ter a oportunidade de compartilhar suas ideias e explicar como ela reflete esse propósito do culto no qual eles foram designados para escrever, certo? Então você vai incentivar os seus alunos a expressarem as suas ideias, os seus sentimentos durante a apresentação. Após a apresentação, abra um espaço para discussão entre os grupos. Você pode fazer perguntas, tá, para os grupos, como por exemplo, o que aprendemos com essa atividade? Outra pergunta importante, como podemos aplicar os propósitos do culto em nossa vida diária? Gente, isso é muito importante. Não adianta a gente só estudar teoria. É preciso a gente ver o lado prático da dinâmica, tá? Outra pergunta que pode ser feita, como podemos contribuir para glorificar a Deus e edificar a igreja? Com essa pergunta, os seus alunos, eles vão refletir em como eles podem assumir uma responsabilidade pessoal. Porque não adianta a gente ver dinâmicas onde a gente só percebe a responsabilidade dos outros. Fulano de tal tem que fazer assim, cicrano tem que fazer assim, mas como é que eu posso contribuir no culto para que a glória de Deus seja manifesta e para que a igreja seja edificada? Tá? Então isso é muito importante. No final, gente, você vai encerrar essa dinâmica principalmente enfatizando que no coração
da experiência do culto cristão estão dois propósitos majestosos e interconectados, que é glorificar a Deus e edificar a igreja. Esses não são simplesmente objetivos litúrgicos do culto, mas uma chamada divina, inspirada para uma adoração autêntica, que transforma vidas, que transforma a igreja. Então nós vamos explorar, os seus alunos, como esses propósitos se entrelaçam e se manifestam em nosso culto congregacional. Primeiro, glorificar a Deus. Glorificar a Deus é reconhecer a sua soberania, reconhecer o seu poder, reconhecer a sua bondade infinita. Quando nós nos reunimos em seu nome, nós estamos declarando que ele é digno de louvor, é digno de honra, é digno de toda glória. Os nossos cânticos, as nossas orações, a nossa entrega de dízimos, de oferta, tudo isso é uma resposta à grande e maravilhosa graça de Deus, ao grande amor de Deus, que ele também derrama sobre nós diariamente. Então, glorificar a Deus é a essência do culto. É mais do que uma formalidade, é um convite para a presença de Deus em nosso meio. Quando nós nos reunimos para adorar, para reconhecer a grandeza, a santidade e o amor de Deus, a adoração, ela se torna a ponte que conecta os nossos corações ao coração do Criador. Em nossas vozes, em nossos instrumentos na igreja e até mesmo no silêncio, nós proclamamos a majestade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas além de glorificar a Deus, como eu disse, o propósito do culto cristão é também edificar a igreja. Então, gente, o momento da adoração, ela transcende um momento presente. Ela visa a edificação da nossa igreja. O culto não é apenas um espetáculo celestial, mas uma reunião terrena que fortalece e que capacita os crentes. A palavra de Deus, ela é proclamada para instruir, para corrigir, para inspirar a nossa vida, a vivermos de acordo com a vontade de Deus. Os dons espirituais, eles são exercidos para encorajar, para fortalecer todos os membros do corpo de Cristo. A comunhão, ela é compartilhada na adoração, essa adoração que constrói laços, que sustenta a nossa caminhada de fé. Cada cântico, cada oração, cada pregação são uma espécie de tijolos que nós estamos erguendo na edificação espiritual da igreja. Quando nós compartilhamos a nossa experiência de fé, quando nós nos apoiamos mutuamente nos momentos de dificuldade, nós estamos construindo laços de comunhão e de amor que são essenciais para o crescimento de cada membro do corpo de Cristo. O culto não é apenas um momento de receber, mas também de dar. Não apenas de sermos alimentados, mas também de alimentar. Então, o culto cristão, ele tem essa interconexão. Os propósitos do culto cristão não são independentes, mas eles estão intimamente conectados. À medida que nós glorificamos a Deus, nós experimentamos uma transformação pessoal que nos capacita a edificar uns aos outros. Quando nós edificamos a igreja, nós criamos um ambiente propício para a adoração autêntica. Então essa simbiose, ela reflete a dinâmica do corpo de Cristo, onde a verticalidade da adoração se entrelaça com a horizontalidade do serviço e da comunhão. Então, ao nos reunirmos para adorar, nós somos chamados a mergulhar na profundidade desse propósito divino. Ou melhor dizendo, desses propósitos, Então, a adoração que glorifica a Deus e edifica a igreja é mais do que um ritual, é um estilo de vida que permeia todas as esferas de nossa existência. Então, que possamos buscar a excelência na adoração, honrando a Deus com os nossos corações, com as nossas mentes, mas também com as nossas forças. Enquanto nós, simultaneamente, nos dedicamos à construção mútua da igreja, então que cada culto ele seja uma expressão vibrante de amor e de reverência, nos capacitando a viver de maneira que honre ao Senhor e abençoe aqueles ao nosso redor. É muito importante que no final você convide os seus alunos a orar juntos, pedindo a Deus
que nos ajude a viver de acordo com esses propósitos, a ser uma bênção para os outros, a adorar a Deus de forma contínua no culto, mas também sermos edificados em cada momento que decidirmos ir à igreja e adorarmos ao Senhor. Tá bom? Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.